Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Conversa com Quem Decide, em que a gente conversa com líderes das principais empresas do Brasil e discute aí oportunidades e desafios dessas empresas ali que estão moldando suas indústrias no mercado local e no mundo. Meu nome é Vitor Pena, sou head da equipe de research aqui do BB Investimentos e hoje estou aqui com a analista do setor de siderurgia, mineração e papéis de celulose Mary Silva, que vai apresentar nosso convidado especial de hoje. É isso mesmo, Vitor. Hoje nós temos a honra de receber o Marcelo Batti. Ele é vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores mineradoras do mundo. E seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite, Mary e Vitor. Só apresentando um pouquinho da história do Marcelo, são mais de 20 anos em posições de liderança em grandes empresas. Ele atuou como CFO da Vale desde dezembro de 2024 e antes atuou por mais de uma década como CFO da Suzano, integrou o conselho de administração de companhias relevantes do mercado brasileiro, como a própria Suzano, a Energisa, a BRF, e é graduado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, possui MBA pela Stanford e pelo IBME. Uma baita experiência, né, Mary? E de fato em nomes grandes de peso de empresas da Bolsa. Bom, como de costume, hoje a gente vai abordar um pouquinho então sobre a trajetória da Vale, apesar de já ser uma empresa muito notória e conhecida da Bolsa, a gente vai falar de uma trajetória mais recente. Vamos conversar um pouquinho sobre estratégias de longo prazo, política de dividendos, estrutura de capital, além de, é claro, os desafios de curto prazo, tá bom? Fica ligado! Marcelo, a gente sabe que a Vale é uma empresa que os investidores já conhecem muito bem, mas a gente gostaria de começar falando um pouco sobre a trajetória mais recente da companhia, até chegar no modelo de negócios atual. E nessa linha, eu gostaria que você explorasse um pouco qual o racional para a segregação dos ativos de metais para a criação da Vale Base Metals, a VBM, e o que essa reorganização proporcionou para a companhia e também quais os desafios envolvidos. A reorganização da Vale Base Metals teve dois objetivos principais, né? Eu acho que o primeiro, mais importante, é a gente criar uma organização com foco na operação de base metals, que é níquel e cobre, né, no caso da Vale. A gente entende que precisava ter uma equipe dedicada a esses negócios que pudesse estar olhando só para eles, que tem diferenças em relação à operação, tanto industrial, de mineração, quanto comercial em relação à operação da Vale. Então a gente precisava de um time dedicado e incentivado a partir dos resultados dessa operação. Então isso tem gerado resultados importantes para a gente. Se vocês virem mais recentemente, a operação de base metals tem entregue volumes melhores, custos melhores, então a gente atribui isso a gente ter uma organização focada nesse negócio. E um segundo objetivo é a gente criar uma plataforma para crescimento, né? A gente tem, principalmente o negócio de cobre, no centro de estratégia de crescimento da Vale, e a gente ter uma empresa segregada, onde a gente tem uma potencial até moeda de troca para propiciar esse crescimento no futuro, quer seja eventualmente fazendo uma fusão com alguém, ou levantando mais capital numa operação privada, como já fizemos, ou eventualmente abrindo capital, tudo com o objetivo de propiciar um crescimento para essa companhia. Isso é uma possibilidade, alguma coisa que cria uma opcionalidade que a gente não tinha antes. Então, os objetivos foram esses e a gente acredita que o que a gente tem conseguido entregar de resultado a partir dessa operação tem sido muito satisfatório e muito na direção que a gente esperava. Perfeito. Nós temos visto, de fato, aí uma evolução operacional bastante significativa, né, nos negócios de metais. E com relação ao que você comentou em relação a crescimento, né, quais são os principais projetos, falando especificamente da VBM? A VBM tem, dentro da sua estratégia, uma ambição de crescer e se tornar mais relevante do que já é no mercado de cobre. O mercado de cobre é onde tanto a Vale tem nos seus recursos capacidade de crescer organicamente, principalmente na região de Carajás, quanto no lado da demanda a gente tem uma visão muito positiva sobre cobre em função de transição energética. Então o cobre é um metal crítico para a transição energética, é usado para transmissão de energia, e tem a sua demanda crescente em função de eletrificação, em função de crescimento de demanda por inteligência artificial, uma série de coisas. Então a gente tem uma visão muito positiva de demanda a longo prazo e a gente tem a possibilidade de crescer organicamente para ser maior do que o dobro do que a gente é hoje.
né? Então, os projetos são projetos na região de Carajás, de crescimento em cobre, são algumas regiões diferentes, micro-regiões dentro de Carajás, que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai amadurecendo a engenharia e o licenciamento desses projetos. Então, nós já temos um primeiro projeto que obteve a sua licença agora, que é um projeto de 50 mil toneladas, em Bacaba, e outros virão para que a gente saia das 350 mil toneladas que a gente tem hoje para perto de 700 mil em 10 anos. Legal, Marcelo, você comentou num ponto importante, né, que é a questão de minerais críticos, né? A gente tem, de fato, a demanda tem aumentado bastante, justamente por conta desse momento que a gente está vivendo de transição energética, né? E até se comenta bastante sobre a possibilidade de risco de escassez, né? Então, além do cobre e do níquel, né, que a Vale já atua forte ali, você avalia diversificar ainda mais, entrando em outros minerais, ou eventualmente faria sentido a aquisição de alguma outra empresa, de algum outro que tenha posição em algum outro mineral, para poder expandir nesse segmento? Olha, essa é uma excelente pergunta. A Vale constantemente, nos seus ciclos de planejamento estratégico, avalia essas possibilidades. E nesse momento a gente vê oportunidades significativas nos produtos que a gente já está, principalmente no minério e no cobre. Então, nesse momento não está nos nossos planos entrar em outras commodities. Mas a gente revisita isso constantemente e pode, em algum momento, encontrar alguma oportunidade que a gente não está enxergando hoje. Marcelo, agora falando um pouco mais sobre o segmento de minerais ferrosos, né? A Vale tem seguido aí uma estratégia de manter o portfólio mais flexível para atender as diferentes condições de mercado e, ao mesmo tempo, continua buscando crescer em minério de alta qualidade, né? Sempre fala que pretende liderar o processo de descarbonização da siderurgia. E aí eu queria que você explorasse um pouquinho sobre essas estratégias e também quais os investimentos que estão sendo feitos hoje na Vale para expandir essa presença de minerais de minério de maior qualidade no portfólio da Vale. A Vale tem um diferencial estratégico importante, que é a capacidade de produzir minerais de alta qualidade numa proporção maior do que grande parte dos nossos concorrentes no mundo. E esses minérios de alta qualidade, eles são absolutamente necessários para a descarbonização da indústria, que vão propiciar a produção de um aço com menor utilização de energia e menor emissão de carbono. Então, para que isso seja possível, a gente primeiro tem que ter acesso ao minério que a gente tem. Segundo, a gente tem planos de desenvolver um produto muito interessante, que é o briquete, que é um produto aglomerado, que também vai acelerar esse ganho energético na cadeia, né? Então, as nossas estratégias estão ligadas a desenvolver as minas que vão propiciar esse tipo de feed para a gente, ao mesmo tempo que a gente está investindo no desenvolvimento tecnológico do briquete, que ainda nós estamos colocando de pé a primeira fábrica e pretendemos colocar outras à medida que essa demanda vai crescendo ao longo do tempo. O segredo aqui vai ser a gente crescer junto com o mercado, né? Quando a gente conversa com os nossos clientes, existe uma tendência e um desejo de todos eles de ir nesse caminho da descarbonização, mas ele não vai acontecer de uma hora para outra. Nós vamos ter que fazer a nossa parte à medida em que a demanda aconteça no mercado. Então a gente está tentando, vamos dizer, fazer o timing dessas duas coisas da melhor maneira possível. Mas o que a gente tem de muito positivo é a possibilidade de fazer isso numa proporção muito superior a todas as outras empresas do mundo. Legal, Marcelo. Quando a gente fala de minério de ferro, não tem como falar de China, né? Que tem uma grande influência no mercado global, mas com todo esse cenário que a gente tem visto ali de bastante turbulência, né? De até desaceleração na região nos últimos anos, a gente queria que você falasse um pouquinho das perspectivas suas em relação ao consumo de aço do país dos próximos anos, que acho que é um tema que está constantemente ali como preocupação dos investidores que têm posição na companhia, né? E aí, comenta também quais os principais desafios relacionados aos desafios em relação a esse crescimento menor que a China vem enfrentando nos últimos anos, e se você enxerga algum outro mercado com perspectivas mais favoráveis, que eventualmente seria um alvo ali para a Vale poder trabalhar ali nos próximos anos. A China tem sido o motor de crescimento do mercado de minério de ferro ao longo de muitos anos, né? Isso em função de crescimento de infraestrutura e de investimentos no setor de real estate lá na China, né? Principalmente residencial.
houve uma desaceleração disso, né, principalmente no real estate, onde existe um excesso de oferta. Então, essa desaceleração ela levou a indústria no mundo como um todo a mudar de patamar de crescimento. Então, a gente vinha num ritmo de crescimento que hoje é bem menor, próximo da estabilidade, né? Dentro da China, especificamente, a gente, ao mesmo tempo que vê uma queda no setor de real estate, a gente vê um aumento do consumo de minério para fins de produtos de consumo, né? Então, para a produção de automóveis, de linha branca, de outras coisas que estão se tornando, à medida que o mercado doméstico chinês cresce, a demanda por esses produtos cresce. Então, isso amorteceu muito a queda que vem do setor de real estate. Então, neste momento, a gente vê o mercado chinês estável, né? Então, ele parou de crescer, mas não é que ele está caindo e está desmontando, ele está estável e muito grande, muito robusto. É um mercado de 1 bilhão de toneladas de aço, né? No resto do mundo, o que a gente vê são algumas regiões com muito potencial de crescimento. Eu destacaria a Índia, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. Para falar especificamente da Índia, a Índia ainda é um mercado bastante menor do que a China, é um mercado de 150 milhões de toneladas, que cresce num ritmo forte, mas sob uma base ainda pequena. Então, o efeito do crescimento da Índia no mercado global ainda é relativamente pequeno. Mas a Índia hoje é exportadora de minério. Ela rapidamente vai se tornar importadora de minério com o crescimento do seu mercado doméstico. Então, isso vai mudar a dinâmica do mundo e vai propiciar algum crescimento em adição àquilo que a gente vinha vendo hoje. Então, a gente tem uma visão de médio e longo prazo muito positiva, mas esses mercados hoje, que crescem bastante, eles crescem ainda sob uma base pequena. Então, a gente ainda vai demorar um tempo para ver eles se tornarem mais relevantes do que são hoje. Marcelo, ainda sobre o minério de ferro, além da evolução da produção, a Vale tem mostrado avanços em segurança das operações e a gente percebe que, de fato, esse tema tem sido priorizado na empresa. Além disso, o cronograma de descaracterização das barragens tem progredido até mais rápido do que o planejado, né? Então, comenta para a gente um pouco sobre isso. A segurança é uma prioridade muito grande para a Vale, e a cultura de segurança que a gente tem hoje, eu como cheguei na companhia há pouco tempo, como você falou, é impressionante a gente ver o cuidado e o rigor que a companhia tem com esse tema, né? É um tema muito importante tanto para os nossos empregados quanto para as comunidades onde a gente opera. A Vale tem hoje um avanço muito expressivo nessa questão de descaracterização de barragens. Ainda faltam 13 para serem descaracterizadas de um programa de 30, a gente já fez 17. Estamos fazendo dentro do cronograma até um pouco mais rápido do que a gente imaginava. A gente espera até o final desse ano não ter mais nenhuma barragem em nível 3 de emergência, que são as barragens com o nível mais agudo de emergência. Isso tudo está bastante sob controle e a companhia coloca isso como uma grande prioridade. E ela é uma prioridade de segurança, ela é uma prioridade operacional. Quando a companhia opera de maneira mais estável, ela não só melhora os seus resultados do ponto de vista de volume de produção, quanto de custo, mas também melhora a segurança. Então, essas coisas todas andam junto e a gente enxerga isso tudo, esse conjunto de excelência operacional e de segurança como algo fundamental para o futuro da companhia na sua competitividade. Perfeito. E agora, Marcelo, um tema que nossos investidores sempre perguntam, que é dividendos, né? A Vale se consolidou aí como uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira, tem uma política de remuneração já conhecida, com pagamentos em março e setembro, mas sempre tem aquela expectativa com relação a pagamentos extraordinários, né? O que poderia te levar a decidir por pagamentos adicionais daqui para frente? E ainda pensando nesse tema de retorno de caixas acionistas, a Vale tem um programa de recompra agora em andamento e recentemente também foi anunciada a possibilidade do uso também de alguns instrumentos financeiros para apoiar essa estratégia, né? Então, explica para a gente um pouco sobre esse racional. Vamos falar de dividendos primeiro. A companhia tem pago um dividendo mínimo bastante expressivo, né, que é igual a 30% da diferença do nosso EBITDA menos o nosso CAPEX de sustain, né, é um número expressivo, basicamente 30% da geração de caixa operacional da companhia. Esse é o dividendo mínimo e ele será pago em qualquer circunstância nos próximos anos. Hoje, a gente tem, por outro lado, ainda um cronograma de pagamentos relativos às reparações e descaracterização de barragem bastante expressivo esse ano e o ano que vem, né? Então, nós temos olhado para o seguinte, a gente olha muito para uma métrica que é a dívida líquida expandida da Vale. Dívida líquida expandida é a dívida financeira mais esses compromissos. Esse número hoje está em 17 bilhões de dólares, a gente tem um objetivo de mantê-lo entre 10 e 20 bilhões, então ele está dentro do parâmetro.
a gente pretende sempre estar próximo do ponto médio dessa faixa, que é 15 bilhões. Então, quando as situações de mercado permitem a gente ter uma geração de caixa que vai levando a nossa dívida líquida expandida próximo ou para baixo dos 15 bilhões de dólares, a gente vai tendo uma probabilidade maior de ter dividendos extraordinários ou recompras, né? Isso aconteceu no anúncio que nós fizemos no início desse ano. Agora nós estamos num período que sazonalmente, né, quando os primeiros 6 meses do ano, sazonalmente tem uma geração de caixa menor do que o segundo semestre. Então, ao fechar o primeiro semestre, nós divulgamos o dividendo para o segundo semestre dentro da política do mínimo, mas a gente tem a possibilidade de que para o final do ano, com vistas ao pagamento de março, a gente possa fazer um pagamento maior do que o mínimo, como fizemos no ano passado. O que vai determinar isso? A geração de caixa da companhia e o quanto a gente está próximo ou longe desses 15 bilhões de dólares, que é a nossa, vamos dizer, o ponto médio da nossa faixa, né? Então, hoje, considerando o mercado de minério que a gente vê hoje, a gente acha que existe uma chance da gente ter um pagamento extraordinário ou recompras. A decisão entre as duas coisas ela está muito ligada a como a gente enxerga o preço da ação da companhia, né? São duas formas de retornar dinheiro para os acionistas de maneira diferente. Quando a gente vê um descompasso entre o preço da nossa ação e o desempenho econômico da companhia, como a gente enxergou em alguns momentos e a gente hoje continua enxergando, a gente tende a preferir fazer recompras em relação a dividendos. Acho que não é um ou outro, muitas vezes a gente pode fazer um pouco dos dois, mas hoje, dado a situação de desempenho da companhia, onde o preço da ação está, se a gente tivesse que fazer essa opção hoje, seria mais no caminho das recompras. A utilização de instrumentos financeiros derivativos para recompra, que foi aprovada agora no último conselho, ela nos dá abre uma opção de fazer a mesma coisa de uma outra forma. Então, fazer a recompra com caixa ou fazer via derivativos, economicamente a mesma coisa para a companhia, mas ela pode nos ajudar a otimizar um pouco a estrutura de capital. Nesse momento, nós temos um programa de recompra em aberto, nós não estamos operando recompra recentemente, estamos observando o que acontece com a geração de caixa da companhia e é possível que a gente retome mais próximo do final do ano. Legal. Acho que você tocou num ponto que eu queria justamente perguntar, né? Que é sobre essa questão de estrutura de capital, alavancagem, né? Acho que, inclusive, pela Vale justamente ter feito uma emissão recente no mercado local de debêntures, né? E aqui no BB nós temos muitos investidores alocados nas debêntures da companhia, né? Inclusive, o BBBI atuou ali como distribuidor junto aos nossos clientes. Então, acho que é bastante bacana a parceria que a gente tem. Então, você já explicou um pouquinho desse conceito de dívida líquida expandida e tal. Eu queria mais que você explicasse como é que é a decisão da Vale em relação à gestão mesmo, tomada de decisão em relação a novas emissões, decisão entre emitir lá fora ou emitir no mercado local. Será que os investidores aqui domesticamente pode esperar novas emissões ali? Porque, querendo ou não, o mercado de ações ele tem a sua atratividade, mas o mercado de renda fixa local também ganhou a sua relevância nos últimos anos e os investidores têm a oportunidade de investir por 2 caminhos na companhia, né? Então explica um pouquinho a decisão da companhia em relação a isso. A Vale ficou muitos anos fora do mercado de renda fixa doméstico aqui no Brasil e voltou no ano passado e fez mais uma operação esse ano. O que aconteceu é que o mercado do Brasil se desenvolveu muito em relação a prazos e custos, né? Então, hoje a gente fez uma transação recente de 15 anos, que é uma coisa que, algum tempo atrás, era inimaginável de se fazer uma emissão de 15 anos no Brasil. A outra coisa, então, o que mudou é, primeiro, o mercado hoje dá a possibilidade de você fazer transações de longo prazo que não tinha antes. Segundo, a Vale é uma das poucas companhias do Brasil que tem um rating melhor do que o do governo. Então, a gente consegue emitir a um custo abaixo do que o governo paga, né? Então, isso é muito interessante, porque principalmente como a gente é uma empresa dolarizada, né, a gente tem a nossa receita em dólares, a gente olha muito para o custo de capital em dólar. Quando eu pego esse dinheiro que eu tomo no Brasil e converto ele para uma taxa em dólar por meio de swaps, que é o que a gente faz, ele acaba sendo mais recentemente, a taxa acaba sendo menor do que se a gente emitisse direto um bond no exterior. Então, acaba sendo muito interessante tanto para o investidor brasileiro, que consegue comprar um papel da Vale com uma remuneração interessante, quanto para nós que conseguimos captar num custo abaixo do que as alternativas que a gente tem. Então, eu diria para você que hoje nós não temos necessidade de fazer novas captações, a companhia está com o seu funding muito bem estruturado.
Essa última transação a gente fez porque achou que, em função de incertezas globais, a gente queria estar com um pouco mais de caixa. Então, hoje a gente está muito satisfeito com o nível de caixa que a gente tem, mas a gente sempre olha as oportunidades e, se houver uma necessidade, uma oportunidade interessante, a gente pode voltar para o mercado de debêntures ou mesmo para o mercado de bonds, dependendo do custo relativo dos dois. Legal. E, Marcelo, uma pergunta adicional também. A gente falou muito de opções de investimento, né, na companhia, do ponto de vista do investidor pessoa física, né? E hoje a gente sabe que também o investidor pessoa física ele tem acesso à possibilidade de investir não só em companhias da Bolsa Brasileira, mas às vezes por meio de corretoras internacionais e em outras empresas também do mesmo segmento lá do exterior, empresas relevantes como BHP, Rio Tinto e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho para os investidores o que você considera de mais diferencial da Vale em relação aos seus principais pares internacionais e até a relação em termos de múltiplo, se você considera que a empresa hoje está num ponto mais atrativo em relação aos pares ou não e por quê? Né? Acho que essa é uma excelente pergunta, porque o mercado, né, o efeito do mercado de minério, né, que essas companhias que você citou, são todas empresas onde o principal produto é o minério de ferro. Então, as oscilações de mercado de minério afetam todo mundo. O que tem de diferente da Vale com essas companhias? São excelentes companhias também. Primeiro, a Vale tem hoje um múltiplo menor do que essas empresas. Por que tem esse múltiplo menor? Por razões históricas, eu acho que já há alguns anos isso vem acontecendo. Essa diferença está menor hoje do que era há algum tempo, mas a gente não vê hoje razões operacionais para ver esse desconto de múltiplos, né? Porque o risco de mercado é igual para todo mundo. A gente deveria negociar em múltiplos muito similares e não negocia. Talvez um dos motivos é que o mercado brasileiro tem sido um mercado muito pressionado, né? Está havendo muitos resgates nos fundos brasileiros, eles têm que vender as ações brasileiras. Isso afeta todas as empresas do Brasil, muitas delas estão descontadas, mas o tamanho do desconto que a Vale tem em relação aos seus pares é bastante expressivo e não se justifica na nossa visão, né? Então, eu acho que existe sim uma oportunidade, olhando para o curto prazo, né, olhando para hoje e os múltiplos dessas empresas versus a Vale claramente é uma oportunidade mais interessante de investimento. E no longo prazo, a gente tem um portfólio de produtos mais diverso, mais flexível e muito mais alinhado com as tendências de longo prazo do mundo. O mundo vai precisar cada vez mais de minério de alta qualidade para os processos de descarbonização que serão necessários. A Vale está muito bem posicionada em relação aos seus concorrentes para prover o mundo com esses minérios de alta qualidade. Então, acho que tanto pelo lado do valuation no curto prazo, quanto no lado estratégico no longo prazo, a gente tem uma oportunidade muito interessante. E eu somaria a isso também o fato que hoje a gente tem um cash flow yield, né, que é o fluxo de caixa da companhia dividido pelo preço da ação, o mais alto do setor, comparado com essas empresas que você citou. Então, isso também é um atrativo adicional para os nossos investidores. Marcelo, para fechar o nosso bate-papo de hoje, queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos investidores. Acho que a mensagem é a seguinte: nós temos trabalhado muito duro aqui na Vale para poder restabelecer a credibilidade da companhia com o mercado de capitais. Acho que a gente tem já há algum tempo consistentemente entregue os resultados que a gente promete em termos de guidance de produção, guidance de custo. É lógico que a gente não controla o mercado de minério, né? Mas aquilo que está sob nosso controle a gente tem feito com muito afinco, um trabalho muito sério de entregar o que a gente promete, e fica um compromisso nosso de continuar perseguindo essas coisas e de buscar ser uma companhia cada vez mais competitiva num mercado que é muito grande, muito atrativo, e entregar para os nossos investidores um retorno superior àquilo que os nossos concorrentes conseguem entregar. Maravilha. Bom, e assim a gente chega então ao final de mais um episódio da série Conversa com Quem Decide. Eu quero agradecer demais a presença do Marcelo mais uma vez. Obrigado. Que compartilhou insights importantes, né, que vão ajudar os investidores a compreender melhor o momento que a Vale está passando, né, ainda mais nesse ambiente bastante conturbado que a gente está vivendo, de conflitos geopolíticos, guerra tarifária, né, bastante volatilidade na bolsa e tudo mais, mas pelo menos agora a gente consegue ter uma visão mais clara do que esperar para a Vale para os próximos anos. Eu agradeço demais, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, tá? E se você gostou desse episódio, não deixa de se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos bate-papos que a gente vai ter aqui, inclusive deixando nos comentários nomes de empresas ou líderes que vocês gostariam de ouvir, tá bom? E por fim, não deixe de seguir o BBBI no LinkedIn e acompanhar os conteúdos que a gente publica lá em primeira mão, tá bom?
Obrigado pela audiência de hoje e até a próxima.